Olá, amigos internautas, espalhados por esse paraíso tecnológico, onde a internet derruba barreiras, ultrapassa fronteiras e abre da comunicação as porteiras. De onde você navega, meu irmão? Onde aquele sinal de fumaça mostra que você existe, prova que você não é apenas mais um na multidão. Aqui você está sintonizado no canal Valdeci Poeta, que diz: passou meio século, 100 é a meta, 50, 60, 70, por aí vai. Porque este é o canal da melhor idade. Este é o canal do Coroa. Afinal, existe um antigo e verdadeiro ditado que diz: quem velho não quer ser, ainda bem jovem começa a perecer. Porque devemos valorizar cada ano das nossas vidas e fazer da nossa existência realmente um verdadeiro paraíso, onde possamos estar sempre dispostos a doar um pouco do nosso aprendizado no dia a dia ao próximo. Mas aqui agora nós vamos falar de futebol. E hoje no quadro Futebol na Veia, Futebol no Sangue, Futebol na Imaginação, nós vamos debater o grande jogo entre Atlético Mineiro e Palmeiras. Galo versus Porco. Um jogo bem a caráter, em que o Atlético Mineiro, com alguns desfalques e jogando em casa, partiu para cima. E o Palmeiras não ficou atrás. Palmeiras, um time de grandes jogadores, um time que mantém a sua espinha dorsal há um bom tempo, 3 anos aí, uma média 3, 4 anos, mesmo treinador, jogadores de alto nível. E o Palmeiras é aquele time que realmente, ali no futebol brasileiro, entre Palmeiras, Flamengo, está bem nivelado. Palmeiras, Flamengo, Atlético, o Grêmio está chegando bem, um feito de altos e baixos, mas nós temos o Palmeiras aí realmente bem adiantado no futebol brasileiro, um time que, revelando grandes jogadores, nós tivemos aí o Endrick, já seleção brasileira, um jogador que nem chegou na maioridade, Real Madrid, e o Estevão, uma promessa que realmente a gente percebe que não tem que esperar. O jogador chegou naquela fase ali em que ganhou corpo. Se é craque, tem que pôr para jogar. E aí, o futebol brasileiro carente demais de revelações. E a gente sabe que existem, mas infelizmente poucos realmente vêm à tona, têm as oportunidades para que possam desenvolver seu dom. Nós temos ali o Estevão, um grande jogador, habilidoso, veloz, driblador, enfim, um atacante completo. E, infelizmente, nós tivemos o jogo marcado pela expulsão, né? Não precisa nem citar nomes, a gente sabe quem é que foi expulso, que forma que foi expulso. Bom, a expulsão pode até ter sido injusta, porque foi uma falta ali, uma falta simples, uma disputa de bola, em que não foi uma jogada violenta, mas um jogador que já está marcado pela arbitragem, e a gente fica pensando como que um jogador entra em campo assim tão excitado, nervoso. Bom, excitado para jogar futebol é normal, porque independentemente que seja um clássico, você entra em campo, a adrenalina realmente está a 1000. Você quer correr, quer fazer a melhor jogada, quer fazer o gol, não sei, quer aparecer, você quer mostrar o seu trabalho, jogando principalmente ali diante da sua torcida ou não, não importa. Você entra em campo, o coração bate mais forte. Quem jogou futebol ou joga sabe disso. Você, Coroa, que está aí, 50, sei lá, 60, 70, não importa. Ah, se você tem menos, fica à vontade.
Este é o canal para você abrir o seu coração e dar asas à sua imaginação. Então a gente sabe que a gente que gosta, a gente que entrou em campo, o coração acelera, bate mais forte, mas a gente tem que ter o domínio próprio. E quando se fala nessa questão de experiência, a gente percebe que onde ficou a experiência desse jogador? 37 anos? Um jogador que já rodou aí o futebol mundial, vários times, até a seleção brasileira. Se bem que jogar de seleção brasileira hoje, a gente percebe que pelas últimas convocações aí, qualquer jogador que tenha um certo destaque, a gente não sabe como é que estão essas convocações aí, mas tem jogadores que a gente nem ouviu falar e está aí na seleção, tudo bem. Mas é um jogador que já foi na seleção, um jogador que já foi campeoníssimo aí na Europa, então a gente fica pensando, poxa, um jogador milionário, o que passa na cabeça desse jogador para ele entrar em campo tão nervoso? Será que está devendo o talão de água? Será que o salário não está dando para pagar as contas? O que leva um ser humano a se deixar levar pelo nervosismo, mesmo estando com a sua vida profissional, financeira, familiar estabilizada? Como que deixa se perder assim de forma tão simples? Porque nós não tivemos entradas violentas, nós tivemos um jogo até de certo ponto tranquilo, só no final ali que mais um jogador perdeu a cabeça e queria agredir, e deu chute e não aceitou a derrota. Felizmente a gente vimos profissionais, a gente vemos, ouvimos, fica a seu critério. Jogadores profissionais que, sabe, estão assim, talvez se sentindo intocáveis. O jogador se esquece que o futebol é contato o tempo todo. O jogador se esquece que do outro lado tem um adversário que não quer que ele vá para cima do gol, que não quer que ele jogue realmente. Bom, mas se o juiz agiu de forma brusca na questão de dar o segundo cartão amarelo, de forma impensada, se o juiz também agiu incorretamente, se ele desvirtuou, digamos assim, a regra, é outro detalhe. Porque esse jogador que foi expulso, a gente sabe que ele já é um jogador marcado. Porque é um jogador que parece que já entra em campo entendendo que ele tem que driblar o adversário e driblar o juiz também. E não é assim que funciona. Cadê o trabalho da psicologia do Clube Atlético Mineiro? Esse jogador mal assessorado. Será que esse jogador está passando por alguma crise familiar? Porque me parece assim muito exaltado. Demonstra assim uma insegurança muito grande. Poxa, como que a falta é para mim e eu vou reclamar? A falta é para mim, eu vou reclamar. O juiz deu a falta. Aí o juiz exagerou aí na reclamação desse jogador e deu o segundo amarelo. Fica a seu critério. Mas ainda bem que não atrapalhou o espetáculo. E o espetáculo, realmente, o espetáculo quem deu foi o Palmeiras, porque meteu uma goleada histórica, 4-0, é um placar bastante elástico para um jogo de dois grandes times que vêm bem no campeonato, porque a gente sabe que muitas vezes o time é um grandioso do futebol brasileiro, mas não está muito bem. Mesmo assim, os jogos acabam se equiparando. Não temos resultados tão elásticos assim, como podemos citar no clássico aí passado que o Flamengo meteu uma goleada histórica lá no Vasco também. Raridade. Mas talvez a expulsão de um líder leve o time a se perder dentro de campo. Será que foi isso que aconteceu? Porque a gente sabe que um time de futebol é feito de 11 jogadores. Então, um time de futebol não pode depender só de um jogador.
A gente sabe que Messi, Cristiano Ronaldo, que são os grandes destaques do futebol mundial, a gente sabe que eles não jogam sozinhos. Eles precisam de ter ali o zagueiro, o goleiro defendendo para não levar o gol. Eles precisam ter ali os meio-campistas enfiando bola para eles, companheiros de ataque que realmente sabem jogar futebol, que realmente o ajudam no passe, no lançamento. Então o futebol não é feito de um só, um jogador só. Por mais craque, por mais lenda que seja hoje um Messi, um Cristiano Ronaldo, a gente sabe que eles precisam de companheiros dentro de campo para os ajudarem. Então não vou dizer que foi a expulsão desse jogador que atrapalhou o time do Atlético, não. Aliás, uma responsabilidade muito grande desse jogador que vem sendo expulso aí continuamente. Se os juízes são contra ele, infelizmente ele fez essa fama. Eu acho que o jogador, de repente, ele tem que ter uma assessoria, o time tem que ter um trabalho de psicologia para estar trabalhando esse jogador ali, para que ele mude a sua personalidade dentro de campo. O jogador está ali para jogar bola. Aliás, é até bom a gente falar que essa cultura de guerra que existe entre jogadores e arbitragem tem que acabar. A gente já não consegue mais assistir o tempo, completo, nem se fala. A gente perde demais de assistir o futebol, porque fica um jogo pela metade. Quantos minutos tem cada tempo de jogo? Precisa analisar isso. De bola rolando realmente. Quando a bola sai, Deus nos acuda. O jogo fica parado 1 minuto para bater um escanteio. Falta é uma média de 2 a 3 minutos. Pênalti, então nem se fala. Aí vem o VAR que diz que é para ajudar, que é para melhorar. Mas o juiz fica ali, é um pênalti, fica ali 4 minutos esperando que eles decidam lá em cima, que passa a régua. De repente não resolvem, chama o juiz para... O juiz tem que olhar lá no telão, lá no televisão, lá, para ver se... O que é que vai decidir? O juiz é que decide. Poxa, e se ele que decide, então para que ficaram lá em cima? Tempos e tempos lá, tentando analisar. Então para que existe o VAR? E aí, de repente, um pênalti é marcado, um pênalti é desmarcado, um cartão amarelo é dado, de repente ele é tirado, é vermelho, é amarelo, é expulso, não é expulso, é gol, não é gol. Essa cultura precisa mudar, mas principalmente essa questão de jogador ficar o tempo todo abrindo os braços para o juiz, levantando a mão para o bandeirinha. É falta contra, ele reclama. É a favor, ele acha que tinha que dar cartão amarelo para o adversário. Precisa mudar essa cultura. Toda hora bater boca com o juiz, e o juiz é a autoridade máxima. O juiz não precisa aparecer. É falta, acabou. O jogador veio para cima, pune, é cartão amarelo. Desrespeitou, falou com o juiz, sem direito, sabendo que estava errado, cartão amarelo. Partiu para cima, colocou o dedo na cara do juiz, expulsa. Porque o jogador está lá para jogar bola, é cada um na sua. É o jogador jogando bola e o juiz apitando, se é falta, apitando as regras do jogo. Tem que mudar. E existem jogadores no futebol brasileiro, como esse jogador que foi expulso, jogador maravilhoso, jogador que está aí jogando em alto nível, mesmo com seus 37 anos. E joga tudo por água abaixo numa jogada em que era dele, a falta era dele. Tem que ficar o tempo todo olhando para o juiz, colocando o dedo na cara do juiz. Que porra é essa? Tem que mudar isso. O juiz é autoridade dentro de campo.
Mas mais do que o juiz ser autoridade, o jogador precisa entender que ele simplesmente é jogar bola. Aí prejudica o time, como aconteceu. Voltando a dizer, não vou dizer que porque ele foi expulso, que o time perdeu. Não. Porque, repetindo lá no começo do comentário, o time não é feito de um só jogador, mas a gente sabe que ao perder um jogador, o time fica com um a menos. E isso acarreta também uma questão emocional naqueles companheiros ali que ficaram dentro de campo. E são jogadores que vão ter que correr dobrado pela falta de um que estaria ali na marcação, de um que chegaria lá na frente para receber o passe. Esse jogador tinha que ser punido pela sua diretoria. São reiteradas vezes que ele é expulso. Um jogador não chega nem aos pés de um time. Por que ficam venerando o jogador? Ninguém tem que ser fã de jogador. O jogador simplesmente a gente tem que aplaudir na hora que ele faz o certo. O torcedor tem que vaiar na hora que ele cometeu o erro. Seja perder um gol cara a cara, fez uma jogada mal feita, o goleiro levou um frango, tem que ser vaiado. E se defendeu, e se fez o gol, se está jogando bonito, tem que ser aplaudido, sim, merece. Ele é simplesmente um ator ali dentro de campo, dando o seu show para que os torcedores o aplaudam ou vai. Precisa ser entendido isso no futebol brasileiro, é tão simples. O jogador esquece que ele está lá para jogar bola. E a gente vê jogadores que estão em alto nível. Mas o Palmeiras, que não tem nada com isso, com destemperamento, talvez seja esta a palavra, do atleta adversário, foi lá e meteu 4 e deu de 4. O Estevão, grande jogador, fez um golaço, a gente sabe, um gol lindo, maravilhoso, um gol raro de se ver. Esquecer um pouco de falar de birra de jogador, de maus árbitros, de jogadas mal apitadas, faltas mal dadas. E falar do futebol em si, o Palmeiras um time maravilhoso, toque de bola, conjunto, time que deu liga há muito tempo, time campeoníssimo, jogou bonito, mereceu a goleada. Teve gols lá que realmente foi só empurrar para dentro, porque o adversário, o Atlético, realmente se abateu demais. Repito, futebol são 11 jogadores, não pode ficar dependendo só de um. Porque um foi expulso agora, os outros vão baixar a cabeça. Não é isso. É porque realmente faz falta. Que fosse qualquer outro jogador, de qualquer outra posição, faria falta sim. Porque vai sobrar a marcação, vai faltar lá na frente para dar o passe. Então, esse comentário vai terminar dessa forma. Que se repense a arbitragem do futebol brasileiro, que faça uma reciclagem nessa arbitragem para que eles realmente ganhem autoridade dentro de campo. E os jogadores, é preciso que sejam feito um trabalho de psicologia dentro dos seus times para que eles entendam que eles entrem em campo a jogar futebol. Simples. Treinador coloca as regras do jogo e o jogador joga futebol. Goleada merecida, 4-0 Palmeiras, porco amassa galo. É isso aí, meus irmãos, aquele abraço, tamo juntos. Canal Valdeci Poeta, passou meio século, 100 é a meta.